Meu cabelo tá feio? Cara, sempre tá. Sempre Tô falando pra você tem que cortar logo esse cabelo, velho. Tá estranho. Que é uma Tá bom. verdade. Vou fazer um laquinho. Sabe o que eu tô com sentimento? Cara, aqui a gente não trabalha com sentimento. Mas eu tô com um sentimento que está começando mais um Journey Sports. É isso aí, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Começando mais um Jornal Esporte, o seu programa que tá virando... aquele Tá programa virando rotina queridinho. já, Rotina, já. né? Todo sábado, na sua telinha do YouTube. E hoje, com uma atração muito especial, nosso colega de sala do jornalismo. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado aí pela recepção. Tamo junto e vamos pra cima. Vamos pra cima. E tá toda a galerinha hoje reunida, hein? O time vem em peso. O João Henrique, bem-vindo, gurizinho. Muito obrigado a Marildo, Enzo, todos que estão aqui. Fico muito feliz por estar aqui mais uma vez nesse estúdio, podendo gravar com vocês e seguir para dar mais informações e mais opiniões sobre o nosso esporte. Além do Léo Rissetti, bem-vindo, Léo. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependente do horário que você está assistindo a gente. Muito feliz de estar aqui mais uma semana. E como o nosso amigo Guilherme disse, bora pra cima. Isso aí. Estamos com o Gerson também, hoje equipe completaça aí, hein? Hoje tá todo mundo. Valeu, rapaziada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vamos aí, né? Para mais uma resenha esportiva aí, beleza? E vamos tocar o barco. Enzo, o que tivemos nessa semana? Semana agitada, guri do céu. Tivemos polêmica, tivemos... Olha, isso aqui vai parecer uma música sertaneja, mas a gente teve sentimento e imagem envolvido, tá? Cara, bom, pra começar... Não, pra começar nada, antes tem a vinheta aí, ó. Agora começando o Jornal Esporte com Copa do Brasil. Tivemos os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Iniciamos lá na quarta-feira com o jogo entre... O primeiro jogo foi Fluminense e Bahia. Destaque para Agustín Canóbio, pero não só ele. Teve um cara ali com 40? Quarentinha, tá? Jogando muito. E aí, pesada? Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. O que vocês acharam? Renato, treinador mais copeiro do futebol brasileiro, cara. Sabe jogar, né? O Renato é muito entendedor de futebol. Como ele disse, né? Quem não sabe vai estudar, quem sabe pode ficar na praia jogando futebol, né? Bem tranquilo. Cara, assim, gostei do jogo. Em especial, achei que a gente já destacou, mas como joga ainda com 40 anos de idade, Thiago Silva, né, cara? E se a torcida brasileira não fosse tão chata, talvez pintava mais uma Copa pra ele aí, talvez, né? O que vocês acham? Concordo, né? O Thiago Silva, né, com 40 anos, né, rodado pela Europa, voltou pro Brasil e jogando fino, né? E com gol no finalzinho do jogo deu classificação para o Fluminense. Sim. E chega a mais uma semifinal de Copa do Brasil. Eu acho possível, eu acho que seria possível se ele ainda estivesse mais... acredito que ele está em forma, acredito que ainda poderia jogar mais uma Copa. Ele que foi o melhor zagueiro da seleção brasileira na Copa de 2018 e na de 2022 também. Sim, de fato, cara. E o Fluminense agora chega nessa semifinal. E aí, pesada? O que vocês acham que o Fluminense consegue chegar na final? Jogo contra o Vasco? Olha, eu acho que o Fluminense ele tem uma breve vantagem, mas é que assim, o jogo vai ser só em dezembro. Sim. Então, nós estamos no mês 9, nós temos 10, 11 e 12. Temos 3 meses até lá. Cara, a chance do Vasco chegar lá rebaixado ou brigando para não cair, porque a gente nunca sabe, né? O Campeonato Brasileiro tem uma data para acabar, mas pode ser que postergue alguns dias. E o Vasco pode chegar num confronto de semifinal da Copa do Brasil, ou rebaixado, ou brigando para ser rebaixado, ou, quem sabe também, já lá em cima e só focado na Copa do Brasil. Então, eu acho que o Fluminense tem essa vantagem. Para o jogo ser tão lá na frente, e acredito que a equipe do Renato também agora vai continuar engrenando, é uma equipe eu gosto de ver jogar, e eu não acredito nessa evolução do Diniz. Sim. O Diniz tem o ciclo Diniz, né? Então, o ciclo Diniz daqui a um tempo, o Vasco começa então, assim, exatamente, começa a cair. E ninguém garante que o Diniz vai ser o treinador do Vasco lá em dezembro. Então, eu acho que o Fluminense chega com um pouco mais de certeza do que o Vasco para esse jogo. Bom, como você falou, o Vasco tem 3 cenários, né, cara? Que é o cenário de podendo já estar rebaixado, o cenário de estar... o Campeonato Brasileiro já vai ter acabado quando a Copa do Brasil chegar. Sim. Então são 2 cenários. Ou o Vasco vai ter salvo ali, mas na degola, que hoje o Vasco está na parte de baixo da tabela, ou o Vasco vai conseguir subir.
Cara, pode ser muito isso, de a gente entender como vai ser daqui pra frente com o Diniz. Assim, eu acredito que o Vasco hoje ele é competitivo. O Vasco ele entra em campo ele não entra em campo como azarão, até como ontem não entrou. A gente já fala desse jogo, mas como ontem não entrou contra o Botafogo, fez um jogo competitivo. E é isso, rapaziada. Não, e só frisando só do Fluminense, ele é o único time que tá em 3 competições ainda, né? Sim. Brasileiro, a Copa do Brasil e Sul-Americana ainda. Né? Quem tava junto era o Atlético Mineiro, que caiu e não tá mais, né? Bom, Atlético Mineiro, já vamos pular para esse jogo de ontem, no Mineirão, Cruzeiro 2-0, gol de Caio Jorge. O que vocês acharam? Bom, o Galo fez 2 jogos bem abaixo, né? Óbvio que esse segundo jogo foi com a troca, com a volta do Sampaoli, Sim. né? Que eu acho que com esse elenco do Galo é muito mais difícil a forma como ele joga, né? Porque ele gosta de jogar com os 3 zagueiros, né? Com o volante descendo para fazer essa saída de bola, auxiliando os zagueiros, e ele tem o Fausto Vera fazendo essa função. O Fausto Vera não é um primor técnico, então ele teve muita dificuldade no jogo ali. O Galo precisava ganhar o jogo, Sim. Ele não conseguiu criar, ele jogou menos que o Cruzeiro, ele teve menos chance de gol, e o Cruzeiro fazendo bons jogos como fez na temporada inteira, né? E o Caio Jorge iluminado, é centroavante, tá lá pra fazer gol, e brocou os 2, né? E tá na fase boa. E abrindo mais, também grande parte da torcida do Atlético reclamou bastante durante essa temporada. O Atlético que teve um final de temporada no ano passado ruim, que perdeu 2 títulos. E para um clássico mineiro contra o Cruzeiro. E não só perdeu 2 títulos, chegou na última rodada do Brasileirão com Podendo cair. possibilidade de cair, né? Então foi uma temporada bem abaixo para o Atlético Mineiro. Ainda mais que num clássico contra o Cruzeiro, você não pode fazer 2 jogos tão abaixo como o Galo fez, principalmente agora no jogo da volta. Mas, por exemplo, na Arena MRV, o primeiro clássico que teve lá, o Cruzeiro venceu. Sim. E, de novo, o Cruzeiro volta a vencer lá e volta a vencer no Mineirão também. E eu creio que a torcida do Atlético está bastante satisfeita com o time e com o trabalho que vem sendo feito nas últimas... Do Cruzeiro, né, no caso. nos últimos jogos do Atlético. Tá satisfeito? Calma aí. Insatisfeito. Entendi, satisfeito. Perdoe eu. Bom, tivemos também, para complementar, a gente falou do Fluminense, já falamos do Vasco da Gama. Mas vamos voltar nesse jogo do Vasco. Ontem, Botafogo e Vasco da Gama, Enzo. Léo Garden, grande destaque do jogo. Pegando não só pênalti, pegando pensamento, pegando tudo, cara. E, cara, eu falei, mas quando Alex Telles vai pra bola, eu pensei, perdeu. Posso voltar rapidinho aqui? O Brasileirão ainda não vai ter acabado. Então o Vasco pode sim estar ter brigando. chance. O Brasileirão, a última data está marcada para 21/12. A Copa do Brasil, as datas são 4 e 10. Então, assim, vai estar na reta final. E olho nesse Vasco aí, olho nesse Fluminense, porque eu acho que bate final. Mas sobre o jogo, cara, o Vasco foi com uma proposta, o Diniz foi com uma proposta e ele conseguiu essa proposta. Sim. Que é não perder o jogo. O Diniz entrou para empatar o jogo. Ele botou o Hugo Moura de volante, que pra mim já é melhor do que ele na zaga. Sim. Eu não gosto muito do Hugo Moura, mas temos que concordar que a função que ele faz sendo o primeiro volante é muito melhor do que ele de zagueiro. E o Vasco teve uma adição do Robert Renan, que pra mim é um baita jogador. Sai o João Vitor, né? O João Vitor sai, que na minha concepção também é um ótimo jogador. Ele alega problemas pessoais ali, enfim. E entra o Robert Renan, é tipo uma substituição. E assim, cara, eu gostei e gosto muito do futebol praticado pelo Robert Renan. Ele, cara, Ele é um zagueiro construtor, né? Sim. Ele é um zagueiro construtor. Justamente, e marca muito também. na transmissão ontem eles destacaram que o Robert Renan ele só sai do Inter por causa da Por causa de cavadinha. pênalti. Cavadinha. E todo Agora, mundo... Eu achei que ele ia na cavar, hora tá? que ele Eu vai achei bater que o ele ia cavar, pênalti. tá? Teve um companheiro dele que pediu a cavadinha. Puma, Rodrigo. Quem não Puma. pensou que ele ia cavar é maluco ali. Eu pensei. Eu até falei. Eu falei, calma, era a última cobrança, né? Vai meter a cavadinha, lá louco Abreu. Até porque tava na vantagem, né? Sim. Se Ele perdesse, ainda não ia- teria mais uma chance, né? Uma possibilidade. Não seria a última. Então, Vasco e Fluminense na semifinal, vai acontecer muita coisa, tem muita água para rolar. Mais um clássico carioca, né? Eu só queria destacar, Marildo, que eu achei que os pênaltis da equipe do Vasco foram muito bem batidos. Muito bem Todos os cobrados. 5 pênaltis muito bem batidos. O do Rayan, que é o do último. Rayan. É um golaço. Robert Renan. Robert Renan. O Mas Rayan também o bateu Rayan muito bem. bateu muito Bateu bem. bem. O Rayan que fez um ótimo jogo também.
O Vasco fez uma partida interessante contra o Botafogo, o Rayan bateu muito bem o pênalti, todos os 5 pênaltis muito bem Bom, batidos. as duas maiores, eu acho que surpresas do Vasco na temporada é a ascensão do Rayan. A gente já sabia que o Rayan Sim. tinha potencial, mas não sabia se alguém ia conseguir lapidar esse potencial do Rayan. O Diniz consegue, porque apesar do Diniz ter, né, o ciclo Diniz e depois decair, o Diniz ele tem uma gestão de grupo incrível. Isso é fato, né? A gente não pode esconder. Só o Vasco provavelmente fez todos os gols de pênalti por conta daquela última conversa Sim. que o Diniz teve, né? Que foi algo que o treinador Botafogo, David Ancelotti, não teve. E o Diniz tem muito disso de buscar o emocional do jogador, jogadores, né? Porque ele é psicólogo, né, também. Então ele sabe a importância de trazer o jogador para ele naquele momento. E é justamente o que eu ia falar. E o David Ancelotti, pesado? O que vocês acham que... Cara, acho que é um erro brutal do Botafogo, depois de uma temporada onde ele vem e ganha Campeonato Brasileiro, ganha Libertadores. Esse ano de 2025 era pro Botafogo continuar atropelando. Fez contratações caríssimas. Trouxe o Montoro, que é muito bom jogador. Trouxe o Arthur, que não encaixou, mas é muito bom jogador. O Arthur Cabral, cara, tava sendo titular até esses dias atrás lá na Europa. E Investiu, né? investiu pra caramba, tirou o escorpião do bolso e chegou um treinador que nunca tinha sido treinador de futebol. Tem isso. Para mim isso é um peso gigantesco. Você dá muito, você tem muito material e você não, e o treinador aproveitar. nitidamente não sabe o que fazer com isso, não tá conseguindo extrair esse futebol do Botafogo. Não, o Mas acho Montoro que- não ter nem ido pro aquecimento ontem é algo fora de série. Ou ele tá machucado, Sim. o que ninguém sabia, e só foi lá pro banco pra fazer número, porque, cara, era o jogo pro Montoro, cara. Era um jogo ideal pra ele. Mas eu acho que mais do que a troca de treinador, ter perdido o Luiz Henrique, ter Thiago perdido Almada. o Thiago Almada, isso Igor São Jesus. jogadores pesa que Jesus muito, estavam, cara. realmente, Igor são Jesus. jogadores que estavam em um outro nível, né? Tanto é Sim. que hoje não estão mais no E clube. tem outra também, eu acho que o goleiro John fez falta nos pênaltis, né? Neto, O Neto deu uma de muralha, né, cara? Tava com medo da bola. não acertou nenhum. Acertou um só dos 5. Mas agora, até voltando nessa questão dos pênaltis, cara, quando o Matheus França foi cobrar pro Vasco, ali foi, eu acho que tirando ele e o Robert Renan com medo da cavadinha, eu acho que ali Sim. foi o único que eu pensei, cara, ele vai perder. E aí, ele que foi revelado, né, na base do Flamengo, ele chega, ele faz o gol, e aí ele finge que vai beijar ameaça, a camisa. ele Eu ameaça. ia comentar isso, ele viu que era o Aí, Vasco, não, ele... ele viu, aí voltou. Eu ia aí- comentar isso, cara. Ele que não vinha fazendo bom jogo, né? Ele teve 3 lances que ele acabou errando o passe, o erro de domínio de bola. Eu achei que ele ia perder o pênalti, inclusive. Não, Cara, mas também. ele bate muito bem, né? Ele Bateu bate na bem, ele bate bochecha, bem. né? E foi o que o Neto quase... Foi o único que o Neto Neto acertou acertou o o canto. canto. É, você Não, falou mas que o aí- Neto acertou, ele acertou o canto, não É, acertou o Não, canto, ele mas pegou. assim, o Matheus França, ele joga muita bola, né? Sim. Só que ele tava muito tempo parado no Crystal Palace, então ele Sim. tava completamente sem ritmo, né? O segundo jogo que ele entra um pouco ali. Mas sim, aproveitando, falando da entrada do Matheus França, mas comentar a saída do Coutinho, né? Exatamente. Como que um jogador como o Coutinho pede pra sair num jogo desse, cara? Pra mim, não pode, entendeu? Não Cara, tem como, não né? tem como. E o Vasco sentiu muito isso. Depois aquilo ali, O cara, querendo antes ou não- tava um jogo, tipo assim, o Vasco chegava, conseguia criar, conseguia ir pra cima. Muito Tinha com até- a genialidade do Exatamente. Coutinho, né? Ele Tinha até dava um chance corte, dava um passe. do Vasco ganhar no tempo normal ali, né? É, Só que depois que ele sai, decai querendo ou muito. não, o Coutinho é a liderança técnica do time do Vasco, né? E, bom, acho que realmente o que fez a diferença para esse Vasco passar foi a conversa que o Diniz teve com os jogadores ali no momento antes do pênalti, que fez com que os jogadores fossem lá e tivessem confiança, né, para bater o pênalti. Bom, Enzo, mas não paramos por aqui, cara. A gente falou de todos os jogos, mas tivemos uma polêmica no jogo de Atlético. Na verdade, Corinthians e Atlético Paranaense. Conta pra gente. A polêmica tá envolvida com os sentimentos do VAR. Ele tava Porque muito sentimental. Tava muito Nosso sentimental. Diego Pombo Lopes, árbitro do VAR. Ele não sabia se estava dentro, se estava fora. Sim. Mas a sensação dele é que estava fora. Tava fora. E aí ele solicitou, né, a revisão pro árbitro Davi Lacerda. Bom, mas só para contextualizar antes, primeiro jogo aqui na Arena da Baixada já foi um jogo com um pouco de polêmica, mas o Corinthians ganhou aqui, gol do Guinegão, que fez 2 baita partida. E foi para vantagem jogar em Itaquera. O Corinthians, o jogo começa, o Atlético faz um gol, só que o gol é anulado do Kevin Viveiros. E aí, na opinião de vocês, foi falta ali do Viveiros no lance em cima do Maicon? Pra mim foi falta, né? Pra mim o juiz tinha visão do lance e ele devia ter marcado a falta na hora. Não deixar o lance seguir. Cara, e assim, eu acho que o VAR tá sendo meio que mal utilizado no Brasil.
ele tá sendo usado muito de muleta pro árbitro. Sim, eles rasgam o protocolo do VAR, né? O VAR no Brasil não tem protocolo, Sim. né? Ele não segue o que ele deve seguir. E isso é um problema, né? Eu ouvi até a opinião do Caio Capita, vou até citar o que ele falou. Por exemplo, esse lance que o Gerson falou, eu concordo 100%. O juiz tem visão clara do empurrão do Viveiros. Eu também achei falta, porque foi nas costas do tranco. Só que a questão é a seguinte, se o juiz que tá lá, tá entendendo o calor do jogo, tá entendendo o momento, teve 20 lances daquele que ele não marcou falta, e daí por conta que o cara que tá lá no ar-condicionado, vendo 20 telinhas ali, acha que é falta e daí chama ele, pra mim então é mais fácil tirar o juiz de campo e deixar só o VAR apitar. Claro, Entende? é muito fácil comparar, mas se a gente faz uma comparação do VAR do Brasil com o VAR da Inglaterra, na Inglaterra o cara ele só chama o árbitro se for um lance que a visão do juiz estava impossibilitada, ou um lance que o juiz se equivocou completamente da marcação. Aqui no Brasil parece que não, parece que o árbitro, se for interpretativo, vão chamar o árbitro. Eu interpretei falta. Eu interpretei você falta. não, mas eu interpretei, vai lá olhar pra ver se você interpreta de outra forma, Sim. entendeu? Então acho que esse hoje é o grande problema do VAR no Brasil e tem que melhorar para a temporada. E até as próprias câmeras do VAR no momento daquela polêmica, se foi pênalti ou não, né, pro Atlético. Cara, na minha opinião é inconclusivo. Não tem um ângulo certo ali. A câmera tá de lado, vamos dizer assim, tá em diagonal ali, né, pro lance. E aí, quem olha pode falar, não, tá dentro. Pode olhar, não, tá fora. Não tem uma câmera reta mesmo, assim, que dê pra ver e cara, concluir. eu falo, pô, pra que você vai chamar? Se você não tem uma imagem que é conclusiva, qual que é o sentido de você chamar o juiz pra ver o lance? Na minha cabeça, não tem sentido você chamar o cara pra mostrar a visão, que na minha cabeça, a visão do juiz é mais privilegiada do que a visão da câmera do árbitro de vídeo, cara. Ainda mais que isso esfria muito o jogo também, né? Não, pois é, a gente O jogo teve... para demais por conta disso. Só naquele momento ali ficamos 5 minutos parados, né? Se eu não me engano. E daí o Benavides, que ele era o cobrador oficial do Atlético, ele fica 5 minutos e a torcida jogando pressão. Claro, não é muleta, cara. O Hugo, mérito total do Hugo, que chegou a quantos pênaltis defendidos? Hugo Souza, que se tornou o 4º goleiro na história do Corinthians com mais pênaltis defendidos em tempo normal. Sim. Já são 8 pênaltis em 77 jogos. Ultrapassou o Dida. Cara, ele tá fazendo história, hein, cara. Tem que ir pra Copa, né? Na minha opinião, ele tem que ir pra Copa. Merece. Terceiro tá goleiro, acho que ele merece. Já pegando um gancho na questão do árbitro, o VAR no Brasil ele tá tão perdido que ele chama pra lances que ele não tem que chamar, e na expulsão clara do Vitinho, pra mim, expulsão clara do Vitinho, ele não chama. Cara, eu acho que é incontestável. Se você mostrar o lance pra qualquer pessoa, a pessoa vai falar, cara, isso daí é pra expulsão. Não existe o único cenário que existe que o cara não daria vermelho é o cenário do jogo. Sim. Que foi o que aconteceu. E que o juiz ainda olha pro Vitinho e ainda faz o o sinal. movimento. Você solou. Cara, se você solou, isso é pra vermelho. Você sola um pé que tá no chão, você sola a batata da perna do amiguinho e não é pênalti, e não é a expulsão. E assim, aí mostra a falta de critério dele. Se ele deu só amarelo num lance que é tão pesado, por que ele deu a falta no primeiro gol? Que é igual o Léo tava falando. Teve 1 milhão de lances desses no jogo que ele deixou seguir porque esse é o estilo de jogo dele. Ele apita desse jeito. Ele apita desse jeito mesmo. Deixa o jogo correr. Ele deixa o jogo correr. O problema foi que ele achou que ali, saiu o gol, eu vou ter que ver, então eu vou ter que anular. E outra coisa, a gente até já comentou e brincou no começo, mas, cara, não dá para um árbitro de vídeo falar que tem o sentimento de que o lance é fora da área. Não, então nessa daí, essa eu acho que foi o acerto do árbitro no jogo. Porque ele chega e fala, eu não trabalho com sentimento, eu trabalho com imagem conclusiva, então eu vou manter, né, a minha decisão de campo e daí manter um pênalti, né? Só que aí é aquilo, né? Esfria o jogador, esfria o cobrador, a torcida do Corinthians é uma massa gigantesca, então óbvio que joga uma pressão ali, a Itaquera também é um estádio muito perto, né? A gente nunca vai saber, né, cara, se o Benavides teria feito, se ele marca o pênalti, o Benavides já bate logo em seguida e faz o gol, a gente nunca vai saber. Mas o que atrapalha, acho que todo mundo tem esse consentimento, né? E, bom, pra gente finalizar aqui, foi o meu amigo Juninho que teve a ideia da gente colocar esse tema do VAR, que é um tema bem polêmico, que está sendo muito polêmico no Brasil, então um abraço para você. E também um abraço para a galera lá da barbearia LM10, que estavam consumindo nosso conteúdo
no último sábado. Inclusive, você que está assistindo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Já compartilha também. Faça parte, nos sugira temas. Então, um abraço para a galera da Barbearia LM10, o Léo, o Lucas Fontes e o Vitinho. Um abraço, galera. Valeu. Bom, toca o barco, Enzo. Bom, agora a gente vai partir então para Brasileirão. Brasileirão que tá de volta esse final de semana. Está de volta, temos nosso queridíssimo segundo turno, chegando na reta final. E agora o bicho vai pegar fogo. Agora não tem mais margem para erro, não tem mais teste. Agora é com tudo, né? Bom, vamos classificar aqui, rapaziada, pra gente fazer uma dinâmica. Vamos gabaritar aqui. Gabaritar. Até Vamos- agora vai tá ser o difícil. campeão? Até É. agora tá difícil. Um time para título, 4 para vaga de Libertadores e 4 rebaixados. Sim. Pode ser? Bora lá. Cara, assim, vamos só passar a tabela aqui pra galera que tá nos acompanhando. O Flamengo hoje é o líder, com 47 pontos, seguido de Cruzeiro 44, Palmeiras 43, Bahia 36, Botafogo 35 e Mirassol também 35. Esse é o G6. E daí na zona de rebaixamento, a gente tem o Sport, afundado o Sport, com 10 pontos apenas, o Fortaleza com 15 pontos, o Juventude com 21 e o Vitória com 22. Para começar pelo título, quem que vocês acham hoje que é o principal candidato a levar o Brasileirão de 2025? Na minha concepção é o Flamengo, pelo elenco vasto que tem, né? Apesar de ter um jogo a menos ainda que o Cruzeiro, né? O Cruzeiro já tem 22 pontos. Todo mundo achou que no começo o Cruzeiro até seria o maior candidato, porque estava bem e tal. O Cruzeiro deu uma vacilada Deu uma nos últimos vacilada jogos, né? muito boa, assim, né? Tipo, perdeu Boa pro pontos Flamengo, em né? jogos... Sim, Boa pro Flamengo. sim. Perdeu pontos em jogos que não pode se perder, Sim. né? Para um time que quer ser campeão. Então, na minha concepção, o Flamengo tem o melhor elenco, né? E tudo. Como o Felipe Luiz também gere o elenco e consegue fazer bem esse rodízio, tem tudo para que o Flamengo consiga ser Tem o campeão. melhor elenco não só em questão de time titular, cara. O time reserva do Flamengo... Entra no mesmo nível, cara. Consegue... O sub-20 do Flamengo fez 5-1 no início do ano contra o Leverkusen. Então, é um... Cara, É um time, né? É um time, é um O time. Flamengo não é time. É O Flamengo seleção. Um ponto que eu queria complementar com o que o Léo falou, o Cruzeiro tem 22 jogos, Palmeiras, Bahia, Botafogo e Mirassol, que estão no G6, todos têm 2 jogos a menos do que o Cruzeiro, né? São 6 pontos para disputar, Palmeiras pode passar e o Bahia, por exemplo, pode colar no Cruzeiro também nessa disputa. Cara, assim, na minha cabeça, 3 times brigam pelo título. É o Flamengo, evidentemente, o Cruzeiro e o Palmeiras. Bom, na minha cabeça, hoje o Flamengo ele é o amplo favorito para o título, só que o Palmeiras, eu acredito Sempre que venha chega, forte. Porque, claro, tem a Libertadores ainda, mas pro Brasileirão, o time dos caras, não sei o que acontece, mas no finalzinho sempre eles vão buscar. Eu mantenho essa do Amarildo também. O meu palpite para campeão é o Palmeiras lá no final. Igual você falou, o Palmeiras começa, ele ganha os jogos que o Cruzeiro perdeu. Ele vai jogar contra um Ceará lá no Ceará e ele ganha o jogo. Sim. Não jogou nada, o Flaco Lopes errou tudo, tal. Beleza, 1-0 gol do Veiga. Então assim, o Palmeiras tem muito isso, ele não desperdiça as chances que ele tem. Então eu acho que vai ficar bem disputado entre Palmeiras e Flamengo, mas o meu voto assim vai no Palmeiras, porque o Vitor Roque ainda vai surpreender. O Eu Vitor sigo- Roque tá se achando, né? Eu vou seguir esse raciocínio. Algumas rodadas atrás eu apontava o Cruzeiro como favorito. Favorito. Porque ele abriu mão da Sul-Americana, né? O Léo Jardim tinha declarado, né? Que o Cruzeiro ia focar no Brasileiro e na Copa do Brasil. Daí teve esses vacilos em casa, né? Daí deixou pro Flamengo e Palmeiras. E eu acho também, Flamengo e Palmeiras vão disputar até o final, mas eu acho que o Palmeiras ainda vai levar essa. Sim. E você, João? Eu acredito que hoje, pela pontuação, o principal favorito deve ser o Flamengo, continuar sendo o Flamengo. Mas eu acho que o Palmeiras ainda tem futebol e ainda tem força para poder buscar, né? O Palmeiras que fez várias contratações ainda nesse ano e incorporou mais o seu elenco. O elenco do Flamengo continua sendo melhor, o Flamengo ainda tem mais opções. Mas também tem outras competições, também tem a Libertadores. Então acho que os dois têm muita chance de ser campeão. Acho que o Flamengo está um pouquinho acima hoje. Sim. E no G6? Calma lá, né, pai?
Eu Desculpa, eu tô né? cortando você. Não, tranquilo. É que pra mim. Fica à vontade, né? Não é porque eu estou com a camisa do Vasco que eu eu odeio e que pensei eu... que você ia falar só da parte de Não, baixo. e que eu odeio dizer isso, mas pra mim também. O Flamengo, principal candidato a título, vai ser campeão com rodada antecipada e tudo. Cara, um ponto que eu ia trazer. O quão vocês acreditam que a Libertadores pode atrapalhar tanto o Palmeiras quanto o Flamengo? Cara, é que o Palmeiras já pega o River, né? Sim. O Palmeiras já pega o River Plate, então... Apesar do Que eu River falo Plate... atrapalhar, só te Aham. cortando, Léo, atrapalhar no sentido de disputar o título do Brasileirão. Porque é muito mais jogos e tal, Sim. né? Uma camada maior. Sim, o Palmeiras já pega o River Plate. Eu não sei quem o Flamengo pega hoje. Estudiantes. Eles pegam o Estudiantes, Estudiantes. Também é um jogo difícil, né? Estudiantes também se reforçou tudo, né? Veio a SAF, então... Sim. Os dois têm jogos difíceis. Eu acho que os dois ainda continuam muito parelhos, né? Só que o Flamengo do Felipe Luiz é um time que, cara, se sai Bruno Henrique, entra Pedro, tá ligado? Então, assim, sempre é do mesmo nível. Agora por 12 partidas terá Sim, que Bruno ser Henrique. Pedro. Sim, terá que ser Pedro. Mas é aquilo que eu falo. O Palmeiras, apesar de ter um bom elenco, se sair o Vitor Roque e o Flaco Lopes, quem que coloca? Coloca o Luigi. Sim. Então, decai muito. O Flamengo já não tem essa. Então, Só lembrando, né? O Pedro vai ter que jogar, pelo menos, vamos dizer assim, ou alguém na vaga no Bruno Henrique, 12 jogos no Brasileirão. Do Brasileirão. Libertadores, Bruno Tá Henrique liberado. garantido. Sim. Eu acho que isso até é uma questão que ajuda o Flamengo, o Bruno Henrique, poder jogar Libertadores. Por conta até, que nem a gente está comentando, do calendário, de ter isso aí, até que nem eu já comentei antes, do Flamengo ter um time reserva, ter um time sub-20, ter um quarto time que ainda é melhor que vários outros. Cara, por esse motivo que eu acredito que o Flamengo é o principal candidato a título, porque, cara, se um time tem um time reserva, o Flamengo hoje, o time reserva do Flamengo consegue ganhar dos Estudiantes na Libertadores. E aí o time... Calma lá. Cara, Não, eu vejo assim, dizendo assim, claro, comparando, se a gente fizer um mano a mano, se a gente o vê... time nível reserva técnico, do Flamengo, na sua opinião, ganha do ganha do Estudiantes. Estudiantes, Aí cara. eu- O time reserva do Flamengo hoje... eu concordo também, tá? Você concorda? Ganha Não, do eu Estudiantes. concordo. E depois pegando o Vélez ou Racing, pode... Assim, eu não Jogo digo... difícil, bem é Com o difícil. Racing é difícil. Exatamente. O Racing é um Eu não vou time dizer, assim que é encardido. fácil do Flamengo passar. Embaçado. Mas o caminho tá praticamente desenhado porque o Flamengo é um baita time. Não, isso é é um muito fato. desenhado pro Flamengo conseguir chegar numa final, entendeu? Mas, cara, a gente tem que saber separar que o quê? É jogo mata-mata, cara. E E times time argentino, argentinos, os São caras sabem times jogar. embaçados jogar, cara. Eles E sabem jogar. E principalmente tem outro lá. ponto. Nossa, O primeiro lá. jogo é que o Flamengo então vai ter que fazer o resultado em casa. Tem que fazer o É resultado. diferente tem do que Palmeiras. O Sim, Palmeiras decide decide. em casa. Sim. Né? É porque então, o teve a primeiro melhor jogo campanha, né? é aquele joguinho Amarrado, encardido, né? amarrado, se fecha, consegue 1-0 É. ali e no jogo da volta define, né? Só para completar algo que o Amarildo falou que pode atrapalhar na competição pelo Brasileiro é porque Palmeiras e Flamengo estão em chaves diferentes dos lados opostos e podem se enfrentar na própria final da Libertadores. Imagine, vamos Mais supor uma? um cenário. Uma final de Brasileiro Final- e Libertadores, E Palmeiras e Libertadores. Flamengo. Cara, seria uma coisa muito... E o Andrés Pereira fazendo o gol do título. do Palmeiras, Aí imagina. seria o maior plot twist da acabar história do tudo. futebol Muito brasileiro. cima. Bom, então vamos partir para 4 candidatos para Libertadores. Eu já vou começar aqui colocando o Cruzeiro. Para mim, Cruzeiro... Assim, acho que a gente pode até entrar em consenso, mas Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras Então, Então, já garantido. estão. Eu acho que já tem uma garantido vaga. já. Tem uma vaga direta para Libertadores tem e uma mais vaga 2 direta. na pré, né? Então, assim, a gente tem que fazer Então vamos lá. Se a gente já tem um Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, quem seriam os outros 2 times? Cara, eu acho que Bahia vem forte para brigar por essa quarta posição, na minha concepção. Eu vou colocar o Mirassol. Vou Eu colocar o também. Mirassol. Também Apesar do coloco o Mirassol. Botafogo ter saído agora da Copa do Brasil, o trabalho não me anima e o cara que tá jogando modo carreira com o Mirassol vai surpreender ainda mais. E vai colocar o Mirassol direto, uma vaga direta na Libertadores. Eu colocaria o São Paulo. Eu iria de Né? São Paulo. E eu tiro o Botafogo. Eu acho que o erro da diretoria ter contratado o David Ancelotti Mas aí a foi pergunta, um né? ano melancólico do Botafogo, né, cara? Até Não vai disputar nada. Quanto tempo Davi Ancelotti dura no comando do Botafogo? Ah, não vai Porque dar muito mais. tem uma eliminação, né, pro Vasco agora na Copa do Brasil. E se engatar uma sequência ali de 2, podendo chegar até 3 Derrotas. derrotas, cara, eu acredito que ele
sai fora, tá? Eu acho que ele só não caiu agora porque o nome dele é Ancelotti. Ele tem o sobrenome de Ancelotti. Porque senão eu acho que ele já tinha caído pelo temperamento do Textor e tudo. Provavelmente ele já tivesse caído se fosse qualquer um, como foi com o Renato Paiva. Ganhou do PSG, depois foi eliminado pro Palmeiras, foi demitido. Sim. Né? Quando ganhou do PSG era o melhor técnico do mundo, deu um beijo no rosto do Renato Paiva, falou que era o melhor técnico que tinha. Daí, na derrota contra o Palmeiras, era o pior do mundo e já demitiu. Então... E assim, a gente vai vendo os cenários de uma SAF, né? De ter um cara que decide por ele quem que vai ser o técnico da equipe, né? No caso aí, ele escolheu primeiro o Renato Paiva, que fez que na minha concepção, novamente, não era um nome para ser técnico do Botafogo, depois de uma temporada excelente que faz o time do Botafogo. Então, você tendo dinheiro em caixa, contratar o Renato Paiva cara, um tiro no pé na minha... Claro, poderia dar certo? Poderia, mas seria outro cenário. E daí você traz um técnico que não tem experiência, né? Sim. Que pode talvez virar um grande técnico, que a gente queimar a língua hoje, mas hoje não se mostra. Então, são 2 erros consecutivos aí Uma coisa do ruim, Textor. eu acho que o único lado negativo de ter a temporada que o Botafogo teve no ano passado é que a linha, o sarrafo, ele sobe muito mais. A expectativa da torcida com o clube sobe muito mais durante a temporada. Eu acho que a torcida está muito decepcionada, ainda mais por uma eliminação contra a LDU, que era um time que o Botafogo poderia ter passado, e acabou de ser eliminado por um rival, o Vasco, na Copa do Brasil também. Então a pressão aumenta muito mais ainda. Mas enfim, voltando ao assunto Brasileirão, tabela, cara, eu vou, que meio que na maioria também falou, eu vou fechar meus 2 times para Libertadores, Bahia e Mirassol. Na verdade, seriam 3, né? A quarta posição e mais 2 na Mais 2, Então, eu acho que ficaria Bahia, Mirassol, e aí fica essa vaga em aberto pro pessoalzinho ali de casa responder, né? Bom, mas caso o Cruzeiro seja campeão da Copa do Brasil, Brasil, abre mais uma vaga também. Isso. Abre mais uma vaga também. Cara, e como, vamos dizer assim, como é fácil no Brasil não classificar para Libertadores, mas eu digo assim, classificar para alguma competição, seja Sul-Americana ou Só tem uma Libertadores, vaga. né? Se tudo caminhar como deve caminhar, afinal, entre brasileiros, só tem uma posição no campeonato que não disputa nada. Em 2021, se eu não me engano, foi assim. O ano que o Atlético é campeão e o Flamengo, eu acho que é campeão da Libertadores, acontece isso, tem uma vaga e essa uma vaga a pessoa não vai... É o 16º. Só vai para a Copa do Brasil. Só vai para a próximo Copa ano, do né? Brasil se for bem no estadual. no estadual, porque agora é o estadual. Para fechar aqui, os meus 2 times, para mim, o São Paulo do Crespo vai surpreender e vai pegar essa vaga direta. E as outras 2 vagas vai ficar com o Botafogo e com o Bahia. E agora a gente vai partir para aquela zona, para aquela parte que ninguém gosta da tabela, para aquela parte que todo ano Temida, né? Temida. Tem torcedor já fazendo conta, tem torcedor que nem tá fazendo conta, ele já tá pensando na temporada que vem, como eu acredito que seja o caso do Sport, que Não, com o 10 Sport já pontos... pode largar tudo WO, já pode pensar Série B A já. briga do Sport é para não fazer a campanha pior que a do América. Pois é. E... Que da Chapecoense. Acho que são 15 pontos. Chapecoense, 2021, 15 pontos. Isso, fato, de fato. Falta 5. Assim, hoje o Sport, cinco. com 20 rodadas, somar apenas 10 pontos, acredito que para eles se recuperarem, Nem sal grosso. nem sal grosso, entendi. nem se a gente trazer o Ancelotti, o pai, né? O verdadeiro Eles Ancelotti. trazer o Nem trouxer o Guardiola. Guardiola com Nem o trouxer o Zidane e todo Guardiola, mundo. E com o Zidane jogando, né? não de técnico, O ele jogando. Sport ele cai no 2-2 contra o São Paulo. Acho que é o que não dá ânimo, né? Não dá ânimo porque é um jogo ganho. Sim. O goleiro do time adversário entrega a bola, você faz um gol. Aí você faz o 2-0 ou... Eu acho que é 2-0. Sim, E aí 2 a o 0. São Paulo faz o 2-1. E aí, cara, um lance que dá tudo errado. A bola bate, o zagueiro tira pra dentro do próprio gol, o outro zagueiro tira pra fora. O cara chuta, a bola passa por debaixo de 3 pessoas, bate nas costas do goleiro e é gol. É o gol que você olha e fala, cara, esse time tá rebaixado. É muito Não, e azar assim, também pra cima do até Sport. falando, até completando o que você falou, eu acho que o Sport ele cai antes ainda desse confronto. Ele cai quando a torcida invade o CT Assim, e ameaça todos os jogadores, né? Eles acham que eles estão incentivando os jogadores pelo medo, mas no caso eles só Sim. têm cada vez mais medo de jogar porque sabem que a fase é horrível e que as coisas dificilmente vão mudar. Bom, infelizmente isso vem se tornando normal no Brasil, né? A torcida invade CT, pega jogador na porta de centro de treinamento também. Bom, mas enfim, esse não é o ponto agora. Outro Voltando time. ali.
Fortaleza. Fortaleza, pra mim também já... Basicamente rebaixado. Cara, assim, Cara, eu acho a campanha do Fortaleza muito parecida com a campanha do Atlético Paranaense ano passado, na minha concepção. Só consegue ser pior ainda. Consegue ser pior. Sim, Consegue ser bem pior. o O Atlético ainda até o meio da temporada tava ali, né? Mas o O Começou a Atlético chegou a cair. ficar entre acho que os 6 primeiros no início do Brasileiro, em Quando 24, o alguma Cuca coisa cai, assim. o Atlético é o quinto colocado. O Atlético foi até líder, inclusive, né? No Mas comecinho, foi bem Mas comecinho, o né? que eu entendo que o Amarildo quer dizer, que eu até vou deixar ele completar, mas é que a montagem de elenco do Fortaleza é muito parecida com a Sim. montagem de elenco do Atlético. As decisões dentro de campo e fora de campo Fora de campo. tá bem parecido. Os cenários de jogo que parece estar ganho, o Fortaleza toma empate no final. Eu acho que é isso que, enfim... E assim, os jogadores, até o Fortaleza cair na Libertadores, os jogadores talvez não entenderam que eles estão hoje brigando para não cair. Tanto é que o Daverson, na entrevista que ficou famosa, até depois veio o afastamento dele, o Daverson ele fala que o time seria campeão da Libertadores, né? Então, assim... Ele garante, né? Ele passa afirma. a mesma vibe de Thiago Heleno, faltando 5, 6 rodadas para acabar o Brasileiro, olhar e falar, não, é que a gente vai brigar e a gente vai tentar essa pré-Libertadores. Cara, Sim. você precisava brigar para não cair. Tem que entender a Tem realidade. que entender a realidade do clube, o momento, né? Eu acho que era uma estratégia só pra poder puxar mais a torcida, né? O Fortaleza, que no jogo seguinte de Libertadores teve o pior público na Libertadores em 2025. Era mais uma estratégia pra poder chamar a torcida, mas não colou, né? Porque o futebol do Fortaleza tá bem abaixo. As pessoas veem a verdade, não adianta. É disputar com o que tá acontecendo. As pessoas veem, as pessoas enxergam. Então, apesar do torcedor ser muito passional, ele tem aquilo, chega sabe? um momento que ele... Que ele desiste também, porque ele fala, cara, eu tô aqui fazendo a minha parte e o clube não faz nenhum Mas eu esforço, acho sabe? que, assim, vai muito... A gente sabe que hoje o futebol, hoje em dia, é muito mental, né? Então, eu penso que, tipo assim, de certa forma, talvez isso aí possa ser bom. Claro que dos últimos casos só atrapalhou. Mas se a gente pega o Santos hoje tem a mesma pontuação do Vitória, que é quem abre a zona de rebaixamento, né? 22 pontos. E, cara, se o Santos chegar hoje e falar assim, a gente vai lutar para ir pra Sul-Americana, e os jogadores entrarem com isso na cabeça, a gente vai lutar para estar lá em cima, é uma mentalidade diferente do que, tipo, não, tem que fazer só 45 pontos e não cair. Tipo assim, eu vejo assim que pode ajudar muito. Só que o problema é que nem, cara, chegar o pessoal do Fortaleza, o Fortaleza já tá quase rebaixado. O Fortaleza tem só 5 pontos a mais que o Sport, que é o último colocado que tá fazendo as piores campanhas. E, sabe, ele olhar e falar assim, não, beleza, eles podem até olhar e falar assim, não, a gente vai lutar e vamos ir pra cima. Só que não tem mais como acreditar. Sim. Uma coisa é o Vitória, o Juventude, que tá a 1 ponto de sair da zona, olhar e falar assim, não, a gente vai estar na Dá. Sul-Americana Ainda e dá. lutar e mostrar isso aí em campo. Que eu acredito que o Juventude tem muito potencial. Mas agora, outra coisa é o time já, sabe, a 5, 6 pontos de sair da zona e... É que eu acredito em mudança de mentalidade. Eu acho que, assim, ele tem que entender a realidade. Hoje, eu preciso fugir do rebaixamento. Quando eu conseguir fugir do rebaixamento, Aí eu sim. penso em ir pra Sul-Americana. Eu acho que precisa dessa mudança de mentalidade dentro da cabeça dos jogadores. Porque se eles vão, eu preciso da Sul-Americana, e eles estão numa situação onde eles estão, digamos aqui a do Fortaleza, que tá quase rebaixado, né, que fez 15 pontos, pô, como que eu vou pra Libertadores? Como eu vou pra Sul-Americana? Se, cara, eu nem saí da zona. Então, eu acho que isso também dá uma abaixada no ânimo. Se eles falam, eu preciso fugir do rebaixamento, eles conseguem fugir da zona, e daí agora a gente vai buscar a Sul-Americana, aí muda a mentalidade, muda a fase, aí vira a chave. Essas duas vagas, né, tanto do Sport quanto a do Fortaleza, eu acho que estão, na teoria, encaminhadas. Claro, é muito difícil, a gente está apenas iniciando a 13ª rodada. 13ª não, 23ª rodada Isso. do Campeonato Brasileiro. Tem muita água para correr, mas o que tudo indica é que esses times passarão apertos até o final. Isso é inevitável. Agora, Juventude. Assim, ó, pros torcedores que já olham pra parte de baixo na tabela, fazendo as contas, já com medo, já olha assim, opa, 2 vagas já foram, né? Agora só tem Já que pesou, achar... né? Às vezes não é nem Se uma... bem que assim, o cara conseguir emendar umas 3 vitórias seguidas já muda o patamar do time. então, Se isso o que eu- o Fortaleza emendar 3 vitórias seguidas, claro, os outros times não vão deixar de Sim. pontuar também, os outros times vão pontuar. Mas, É isso que né? eu ia pontuar, né? Que agora o Fortaleza de técnico novo, outro argentino, né? Agora o Martim Palermo, Martim né? Palermo. Vai fazer a estreia dele ainda, né, no Brasileirão. E é muito bom técnico. Bom Como técnico. eu falei, bom tem
esse a mais que o Fortaleza pode usar, né? O novo técnico ali. E acredito que daí tem essas duas vagas aí que são o Sport e Fortaleza hoje, Amarildo. mas... Oi. Nessas duas vagas. É, Pra tá bem, cravar tá bem. agora. Quem Quem tu rebaixado? acha que cai? Cara, na minha cabeça o Sport. O Sport eu não, Não, vejo... não, assim, É, já são temos 4. Sport e Fortaleza. Ah, tá. Falta entendi, mais duas. Entendi. Bom, é isso que eu ia pontuar. Temos duas vagas e eu acredito que até o Atlético Mineiro, a gente vai ter que ver como que vai ser a sequência agora com o Sampaoli. Até o Atlético Mineiro, na tabela, briga Para não cair. para não cair. E se fosse pra cravar agora? Pra dizer assim, ó, esses dois times vão chegar lá em dezembro, irão jogar a Série B. Cara, eu acredito que o Juventude, embora o Juventude tá numa recuperação aí com o Thiago Carpini, eu acredito que o Juventude cai, talvez pelo saldo de gol, tá? Tomou muita goleada, né? Tomou muito gol, ele tá com menos 22 É a ali pior defesa? de saldo de gol. Consegue ver pra gente? É a pior defesa do Acho que ele e o campeonato. Vitória, né? Junto com o Vitória. O Vitória é menos... Na verdade, junto com o Sport, né? Sport, O Sport, mas o Juventude ainda é a pior defesa. A gente tem que ver como que vai ser a sequência também. Mas se eu fosse cravar hoje... Cara, essa última vaga tá muito difícil, tá? Essa última vaga simplesmente pode entrar Santos, Vasco e Atlético Mineiro. E Vitória. Tem muita gente querendo cair, né? Tem muita gente querendo, fazendo força pra cair. Eu acho que eu vou até um pouquinho mais, porque entrando nessa margem de 3 pontos, né? Seria um jogo Grêmio. tem até o Grêmio. Sim. O Grêmio só a 3 pontos Claro, da zona. tem times com jogo a menos, como é o caso do próprio Sport, que tem 2 jogos a menos. O Atlético Mineiro também. E O o Atlético Atlético Mineiro tem Mineiro. 2 jogamentos também. Isso. Juventude Então- tem um jogo a menos, Fortaleza, Santos, Vasco. Tem que ver como que vai ser essa sequência, né? Mas se fosse pra cravar hoje, eu acredito que... Cara, também tem a questão da camisa, né? Então... Não, mas eu acho que hoje em dia a camisa não é... Porque os últimos anos, muito Não, time isso, grande isso caiu. é um bom ponto. Não pesou pro lado do Santos em Sim, 23 Sim, também. isso é um O bom Cruzeiro ponto. passou 3 anos por lá. Mas um Santos com Neymar ou um Vitória. O Santos tem Vojvoda, pô. Pra E Vojvoda. Também. Pra mim ali acaba a discussão. O Santos E aí, fica, então. e aí, pra mim, puxa o ponto ao contrário do Vasco. O Vasco tem o Diniz. Sim. Mas se Entendeu? for seguir nessa lógica Sim. de, assim, eu não tô também dizendo que um trabalho é ruim ou não, né? Mas se o Vojvoda é tão bom assim mesmo, por que esse ano o Fortaleza não conseguiu jogar e tá nessa situação no Mas aí Brasileirão? vai Mais muito gestão, da monta... mais Teve gestão, um mais desgaste gestão. também Sim. da Primeiro relação. tem o desgaste, segundo que a montagem de elenco do Fortaleza, ela foi mal feita. A montagem de elenco do Fortaleza, ela é mal feita. Tem muita gente velha lá. Sim. Tem muita gente... Pô, eles deram um contratão pro Daverson. Com todo o respeito, mas você não dá um contratão pro Daverson. Ele trouxe, apostou em jogadores de... Tipo, aí perde um Caio Alexandre e não repõe. Entendeu? Aí, poxa, você tem um time que jogava de uma maneira, o Vojvoda do nada, ele ganha peças pra jogar de outra maneira. Então, pra mim, ali, acabou. Eu até faço pergunta pra poder entrar nessa discussão, porque não pra poder falar que o Vojvoda é ruim ou algo do tipo, mas até por essa questão, porque, cara, pra mim o time do Santos, claro, tem alguns destaques, Sim. o goleiro Brazão, né, o Neymar em si e tal, mas eu acredito que o time do Santos é fraco. Cara, eu Mas não vou negar. é isso, a gente tem times Entendeu? mais fracos, entendeu? Então, Como é o caso do Vitória. E o Juventude, né? Então vamos fazer assim, ó. Pra finalizar esse rebaixamento. Quem são os 4 que caem? Em último, Sport. Penúltimo, né? 19º, Fortaleza. Daí 18º, Vitória. E aqui eu coloquei uma surpresa, né? Que nem o nosso Gerson aí falou. Todo ano cai um grande. Esse ano chegou a vez do Atlético Mineiro jogar a Série B. Se safaram ano passado, dessa vez agora não vai ter jeito. Pra mim, cai. Gerson, quem que você acha que joga a Série B em 2026? Vou lá. Sport, né? Pra já tá o virtual rebaixado. Sim. Pra mim, o Fortaleza vai se salvar, viu? Se salva? Pessoal, anote o que eu tô falando. Daí vai cair Juventude, Vitória e Vasco. Beleza. Anotou? Vasco, Vitória, Juventude e Sport. Léo. Sport, Fortaleza, né? 20º e 19º. Eu acho que o Juventude cai também. E, cara, eu acho que por conta também do saldo de gols, principalmente por conta do 8-0 que tomou, eu acho que cai o Vitória ali. Mas vai ser uma briga bem boa entre Vasco, Atlético Mineiro e Vitória. Mas eu acho que o saldo de gols vai salvar Vasco e Atlético Lembrando Mineiro. que o primeiro critério agora não é mais saldo de gols, É número né? de vitórias. número de vitórias. também. Então, mas mesmo assim, acho que cai Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. João. Sport, com certeza acho que vai cair. Já tá rebaixado, né?
virtualmente rebaixado. Fortaleza, eu acho que o Juventude vai cair, eu acho que a última vaga vai ficar pro Santos. Acho que o trabalho do Santos O Neymar voltou pra cair com o Santos, na sua cabeça? Poxa, infelizmente, né? Infelizmente. Acho triste, mas eu acho que o futebol que o Santos tem praticado tem Neymar sido muito ainda não ruim. jogou uma Série B, né? É o campeonato que falta. E eu acredito Existe campeonato melhor do que a Série B para poder se preparar para uma Copa do Mundo? Não Com existe. certeza não Jogando tem, né? nos melhores campos, só com, Pô, com se você joga grandes no campo times. Série B, né, cara? você joga em qualquer campo. Nossa. Isso é um ponto. Já dizia Carlos Alberto, né? E o Santos é o teu, então, o teu Santos. 16º. 17º. 17º. E você, Gui? Pra mim, vai cair o Sport em último. Pra mim, o Fortaleza ainda vai dar o respiro da morte, mas ele vai cair. Então, vai cair o Juventude em 19º, o Fortaleza em 18º e o Vasco da Gama de Diniz. Bom, e pra eu finalizar, Sport, Fortaleza, eu acredito que o Z4 vai ser exatamente como está hoje, na Não vai 12ª rodada. Décima não, né? 20ª. 23ª, iniciando a 23ª rodada com o Sport, Fortaleza, Juventude e Vitória. Enzo, tô triste. Por quê? Tô com um sentimento que tá acabando o programa, cara. Você acredita? Mas é aquela coisa, tem que ver as imagens, né? Bom, eu tenho esse sentimento, né? Mas você que tá aí assistindo, não precisa ficar com esse sentimento, não. O que você vai fazer? Agora, você tá aí... Gerson, o que a pessoa tem que fazer agora? Você vai lá, pega o teu celular, se inscreve no canal, compartilha aí, vai na nossa página do Instagram, segue a gente lá e bora lá dar essa moral pra gente. Manda em todos os grupos. Fala os grupos que tem no teu celular aí. Cara, Futebol dos Aposentados. Futebol dos Aposentados, baita grupo. Tem O que grupo, mandar. eu vou mandar no grupo do Jornal Esporte também. Jornal Esporte. Pros próprios... A gente, ó... Pra gente próprio A gente que tá assistir. produzindo, a gente assiste pelo menos umas 10 vezes o programa. Tem gente que hoje não está aqui na sala, mas ajuda a produzir Ajuda a conteúdo. produzir. Seja o seu maior fã. Exatamente. Exato. Se tivesse um contador de quantas vezes eu assisti o vídeo a semana inteira, em loop, assim, Sim, ó. É o melhor momento da semana, é o Jornal Esporte, entendeu? Jornal Esporte. Mandar no grupo da igreja, mandar no grupo... Grupo de Blitz, tem um grupo, grupo que de todo mundo tem um- Blitz, Esse mandar daí. naquele grupo de peça velha de carro, peça pro cadete, peça pro Monza, aquele grupão especial, né? E, cara, é Instagram, é Facebook, quem quiser compartilhar, Compartilha. no Orkut, se voltarem com Orkut, já Mas não só compartilha. compartilha, cara. Comenta o que você mais gostou do vídeo, dê sugestões, temas aí pra gente, nos ajude. Faça parte também desse programa Jornal Fazer Esporte. parte das nossas dinâmicas Nossas também, dinâmicas, né? Coloque né, aí o seu time que é favorito a ser campeão, quem que acha que vai pra Libertadores, quem que acha que vai ser rebaixado, né? Pega esse vídeo e manda para aquele seu amigo que é flamenguista e fala assim, olha, a galera lá do Jornal Esportes tem alguns colocando o Flamengo campeão, alguns não. Vai lá xingar eles. Ou vai lá Isso é agradecer verdade. eles. Então, assim, pega e manda pro seu grupo de amigos. Você que é flamenguista, pega e manda pro seu grupo de amigos e fala, ó, todo mundo colocou ali o Vasco caindo, hein? Então, assim, mande pros amigos, até pra provoque. criar aquela polêmica, né? Exatamente. Vai ver o vídeo assim e falar, pô, tem um cara com a camisa do Vasco. Falando que o Falando. Flamengo é um dos melhores times do Brasil hoje. Olha o Já sabemos absurdo. até pra quem mandar, né? Conhecemos alguém pra mandar esse link já. Rapaziada, mais alguém com algum sentimento aí que queira falar? Não, acho que vocês já falaram tudo, né? Vai lá no vídeo do Jornal Esporte, que vai ser lançado sabadão. Vai lá, curte, comenta, compartilha. Todos os grupos possíveis também, tudo. Manda pra família, pra avó. Faz a avó Eu mando pra instalar o minha avó e pro YouTube. meu avô, tá? Faz a Eles avó e o assistem. avô instalarem o YouTube e assistir, não é lá. Enquanto a avó estiver fazendo o bolo ali, né? Vai assistindo. E em looping também, né? Exatamente. Visualização é bom, né? A minha avó assiste o programa e ela é muito crítica, discorda das minhas opiniões muitas vezes. Enzo, finaliza, meu amigo. Então a gente chega ao fim de mais um grande Jornal Esportes. A gente, pra vocês que nem a gente sempre fala, continue acompanhando a gente. Não é só aqui no YouTube, não é mesmo, Amarildo? O que mais que a gente Cara, tem a aí? gente tem simplesmente Instagram, Jornal Esportes também lá no Instagram, e além da nossa página no TikTok, cara. Então a Pro pessoa cara que pode ir gosta lá. de ficar ali, ó, Vai, na tela. entra lá, ó, TikTok, @Jornal Esportes, você pode nos acompanhar, tem nossos cortes exclusivos, tem só corte exclusivo, é Tem só corte corte bom, exclusivo. é só Tem- coisa tem boa. vídeo que não sai no YouTube. É, tem tem- gente que tem não sabe vídeo que disso. Tem não vídeo que sai só sai no Instagram, só sai no TikTok. E quem tá só aqui tá perdendo. Ó, tem um corte de um... Isso não era nem pra me falar, mas tem um corte absurdo do último Jornal Esporte lá no TikTok, então não perde tempo, vai lá. Posso dar uma dica? Masterchef. Masterchef, é só Vai lá, soltei Masterchef, aqui. só.
Mas enfim, é isso aí, rapaziada. Mais uma vez a gente fala muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. A gente mais uma vez agradece a Universidade Positivo para poder estar ajudando a gente nesse trabalho, né? E claro, a gente vai finalizando e mais uma vez a gente conta com a sua ajuda, com o seu likezão aí, deixa o seu joinha, bota aí o botão de se inscrever, ativa o sininho, compartilha. E é isso aí, fechou. Um abraço e até semana que vem.